Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. O céu de Brasília, famoso pela beleza, amanheceu irreconhecível no domingo, dia 25 de agosto. Uma fumaça nunca vista assustou os moradores do DF e o fenômeno virou notícia em todo o país. O clima, que já estava seco, prejudicou os moradores, principalmente os que já têm problemas respiratórios. E sobre esse assunto a gente conversa agora com um especialista em prevenção e combate a incêndios florestais do Corpo de Bombeiros do DF, Anderson Ventura. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu agradeço o convite. É sempre bom estar próximo para poder deixar o trabalho do Corpo de Bombeiros ainda mais próximo do nosso cliente final, que é a população do DF. Com certeza. E a gente percebe, né? A gente vê na prática a importância do trabalho dos bombeiros. Eu queria começar perguntando o que aconteceu naquele fatídico domingo, onde a população de Brasília, do Distrito Federal, amanheceu realmente muito assustada. Pois é, foi um susto porque uma coisa que eu, 5 anos de bombeiro, nunca tinha visto, e conversando com outros bombeiros mais experientes também, não se tem essa memória sobre um céu daquela forma. Sim. Aquilo foi resultado de um deslocamento de massa de ar, que é uma coisa totalmente normal, só que dessa vez em especial, essa massa de ar que se deslocou, ela trouxe junto consigo o acúmulo de uma fumaça de queimadas em outros estados. Ali no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, também parte do Goiás. Toda aquela fumaça acumulada, ela veio caminhando até a nossa região e encontrou aqui condições ideais para poder se estacionar. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Uma temperatura, uma umidade relativa e uma pressão atmosférica que fizeram com que ela se estagnasse aqui e não se dispersasse, provocando aquele céu que assustou. E no dia a gente teve recorde de ligações para o Corpo de Bombeiros sobre incêndio, porque todo mundo olhava para o horizonte, via fumaça, fazia o que era o certo, ligar o 93, chamar a gente, e nem sempre era um fogo no DF. Sim. Então, nesse dia a gente até brincou. Onde a fumaça há fogo, né? Nem sempre. Nesse dia É tinha só interessante fumaça. porque meu filho tem 15 anos, ele falou assim, mãe, você quer ver que nas redes sociais todo mundo vai estar falando que o mundo vai estar acabando, vai ser um fenômeno que agora sim chegou o tempo do juízo final e tal. Porque realmente foi algo assustador. Mas eu quero entender o seguinte, obviamente que espera-se que o clima, né, esteja seco, não houve um aumento de queimadas no Distrito Federal nesse período, ou houve? Na verdade, há um aumento no número de queimadas nesse período todos os anos. O que é já esperado, então? O que é esperado, e a gente tem no Corpo de Bombeiros uma operação que chama Operação Verde Vivo, é a maior operação do Corpo de Bombeiros, talvez, do país. Que a gente já tem tudo planejado, todo o material humano e material de combate preparado para atender. Tanto é que a gente consegue atender todas as ocorrências. Há um pico abrupto de ocorrência nesse período e a gente consegue atender por causa do planejamento. E aquele dia, apesar da fumaça ser maior, os incêndios estavam dentro do número esperado. Esperado, né? Então, quer dizer, aqui no Distrito Federal, nada fugiu do esperado, nada fugiu do controle. A polícia investiga, aí obviamente que não é da alçada do Corpo de Bombeiros, a polícia investiga se houve incêndios criminosos, né? Enfim, isso aí é uma outra questão. Então, assim, o que fugiu do esperado, que os bombeiros possam compreender que aconteceu? Porque incêndios em São Paulo, pela ligação que você tem com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, houve um aumento no número de incêndios em São Paulo ou em Minas Gerais, assim, pela comunicação que vocês têm? Pessoas foram presas lá, portando combustível e isqueiro. Isso é um fato. E, assim, em São Paulo? Em São Paulo. E assim, a gente falar que o outro fato é que a maioria esmagadora dos incêndios que existem hoje, incêndios florestais, são causados por atividades humanas. Isso não significa que sejam atividades criminosas. Sim. Tá? Aí, o que a gente tem que separar? O que é atividade humana de crime e tem que separar também o que é fogo de incêndio. Você faz uso do fogo para diversos fins.
inclusive as atividades na agricultura que usam fogo. O uso do fogo, em geral, ele é proibido por lei. Porém, existem exceções. Existe, inclusive, em administrações de parques enormes, que tem queimas planejadas exatamente para reduzir a quantidade de biomassa. Por exemplo, a floresta está... Claro que não existe isso, floresta grande demais, né? Mas a floresta está num tamanho tal que ela fica perigosa se chegar no período de seca, e aquela quantidade de biomassa seca vai ser um risco. Então, a gente reduz fazendo queimas controladas. Tudo calculado, Tudo né? calculado, tem planejamento, tem documento, tem tudo. E aí você reduz a quantidade de biomassa para que, quando chegar o período de seca extrema, onde a vegetação está mais vulnerável, você não tenha tanto risco. Então, ou seja, o uso do fogo em geral, ele pode ser benéfico, sendo planejado. Porém, quando você usa o fogo e perde o controle, é aí que a gente tem um incêndio. A diferença conceitual entre o fogo e o incêndio é isso. Fogo controlado, que você usa para o bem, e o incêndio é aquilo que perdeu o controle. Entendi. Nós temos uma reportagem, né, que fala um pouco sobre esse dia, enfim, a população assustada. Vamos assistir? Claro. Então vamos nessa. Domingo, 25 de agosto de 2024, dia em que Brasília acordou cinza. Uma névoa de fumaça que, a princípio, mais parecia neblina, assustou os brasilienses. Eu tava numa chácara e tava tipo... Eu pensava que ia sair um sol e quando a gente se espanta tá desse jeito. Então eu fiquei assustada. Eu achei muito estranho esse tempo desse jeito assim. Eu não sei nem de onde veio essa fumaça, não. Eu tentei entender, né? Porque não vi fogo nenhum. A fumaça tomou conta de várias regiões administrativas: Águas Claras, Cruzeiro Novo, setor de clubes Norte e Sul, Gama, Santa Maria. Quem passava pela Épia Sul e pelo Parque da Cidade também fizeram registros do dia cinzento. Nesta segunda-feira, os principais pontos turísticos da área central, como Congresso, Esplanada, Catedral, Biblioteca Nacional e Torre de TV, praticamente foram camuflados pela fuligem. De acordo com o Grupamento de Proteção Ambiental, essa cortina de fumaça que chegou ao DF veio de queimadas em outros estados, principalmente focos de incêndio florestal no interior de São Paulo. Mas o fogo em área de mata na capital também contribuiu para a concentração de fuligem no céu. Segundo os bombeiros, as equipes atenderam somente nesse fim de semana mais de 200 ocorrências de incêndio em vegetação. O número corresponde a um total de mais de 280 hectares de área queimada. Corpo de Bombeiros, IBRAM, ICMBio, IBAMA, as forças militares, nós estamos aqui na Academia de Bombeiros desde as 8 horas da manhã fazendo esse alinhamento de combate para o enfrentamento dos incêndios florestais que estão por vir agora no pior período em setembro. A capital do país enfrenta uma intensa estiagem com mais de 120 dias sem um pingo de chuva. Enquanto o brasiliense espera por ela, especialistas dão orientações de como se proteger da seca e da fumaça dos incêndios. Primeiramente, evitar a exposição à fumaça, se possível, né? Ficar dentro de casa, com a casa bem limpinha, evitar de usar vassoura dentro de casa para não levantar essa fuligem, essa poeira, né? Manter a casa umidificada, seja com toalhas úmidas, com bacias com água, seja com umidificadores ou vaporizadores, desde que sejam higienizados, né? Hidratação, tomar muita água mesmo sem ter sede, procurar sempre colocar para despertar lá, tomar muita água. O ideal seriam 60 ml por quilo de peso por dia. Toma nossa aguinha aqui, né? O clima tá realmente bastante complicado mesmo, né? Tá. Para quem tem já doenças respiratórias anteriores a isso, deve ser uma tortura. Tá bastante complicado. E como é que tá atualmente essa questão? Hoje, sábado, né? Tem praticamente uma semana que passamos por isso. Como é que tá hoje, assim? A questão dos incêndios, a questão do clima, do tempo aqui? Apesar da imagem no horizonte ter melhorado, né, o número continua sendo dentro do nosso histórico, que é aquele que foi dito na reportagem. É perto de centena por dia. Por dia. Focos pequenos, e isso é importante também. A gente conseguir alcançar o foco de incêndio no início
é de extrema valia, porque aí você não vai enfrentar um incêndio enorme. O Corpo de Bombeiros hoje tem, se eu não me engano, 25 unidades de multiemprego espalhadas em todo o DF. São 25 de multiemprego, fora as especializadas. Essas de multiemprego são aquelas que atendem todo tipo de ocorrência, que desde uma emergência pré-hospitalar, um incêndio em áreas urbanas e também os incêndios em vegetação, que é o que a gente está tratando. Mas assim, o que eu quero dizer com esse número? Esse número pulverizado em todo o DF faz com que a gente consiga chegar rápido em todos os locais. E aí a gente consegue pegar os incêndios logo no seu início. Né? Maravilha. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as queimadas que prejudicaram ainda mais o clima de Brasília. O nosso entrevistado é o especialista em prevenção e combate a incêndios florestais do Corpo de Bombeiros, Anderson Ventura. Anderson, como é que está? A gente já falou que já amenizou, embora haja centenas de focos diariamente no Distrito Federal, e é extremamente importante quem vir esses focos, por mais que não pareçam grandes, ligar imediatamente para os bombeiros? Imediatamente. 193, sempre vai ter alguém lá para te atender, é um bombeiro, uma pessoa especializada, para poder entender a sua demanda e fazer com que o socorro chegue lá o mais breve possível. Se vir um foco desse, mesmo que seja pequeno, são os pequenos que mais tarde vão acabar virando grandes. Então, se vir, ligue logo no início. Não fique naquela também de, não, alguém já ligou. Sim. Porque se todo mundo pensar assim, ninguém vai ligar. Sim. Muitas vezes a gente vai responder lá do outro lado. Não, a gente já está ciente. Já ligaram, muito obrigado. Mas não deixe de ligar por causa disso. Sempre ligue, mesmo que você não seja o primeiro, mas não deixe de ligar e não tente combater um princípio de incêndio sozinho, tá? Porque é um risco que você vai se expor e não tem necessidade. A gente chega rápido. O Corpo de Bombeiros é conhecido aqui no DF pelo seu atendimento rápido. Então, não precisa se expor a esse risco, porque a ajuda vai chegar rapidinho, só ligar. E vocês são treinados para isso, né? Tem treinamentos, tem equipamentos, né? Um trabalho extremamente sério e importante, exatamente para atuar nessa frente, né? Sem contar que é um trabalho cansativo. Imagina uma pessoa que não está acostumada, ou às vezes até nem faz uma atividade física, vai lá para enfrentar um princípio de incêndio, aí acaba, por um desgaste físico, fica lá presa no meio de um fogo. Sim. Entendeu? Inicialmente ela nem ia ter problema com o fogo, mas ela foi lá, se cansou, sei lá, teve uma cãibra ou qualquer coisa. É muito perigoso. E aí perde a linha, passa para trás dela. Você não precisa desse risco. É muito perigoso. Teve até um trabalhador que eu acho que era do IBAMA, né? Que morreu em Mato Grosso, não foi? No combate aos incêndios? A gente participou, inclusive, da cerimônia. Foi uma cerimônia muito simbólica, porque às vezes não se enxerga, quem não está no meio, não Sim. enxerga o tamanho do risco. É verdade. Entendeu? E aí a gente faz questão de fazer uma cerimônia grande e tentar passar um conforto, porque, sim, o risco... A gente atende centenas no plural, é até muito, mas a gente atende um número próximo de centena todos os dias e volta para casa. Isso pode passar uma falsa segurança. Eu fiz isso 100 vezes e não deu errado. Você começa a ficar com uma falsa sensação de Banaliza, segurança. né, a coisa. E Exato. não é banal, né? Não é. Vocês estão se colocando em risco todos os dias, né? Exatamente. E para isso precisa. As pessoas que são treinadas, ainda acontece fatalidade. Imagina aquelas que não são. Então precisa de conscientizar que a melhor coisa a se fazer é ligar 193. Sim. E aqui em Brasília, existe uma característica diferente, você falou aí, né? Que são quase centenas de incêndios todos os dias. Existe um lugar específico onde esses incêndios ocorrem? E uma maneira específica também? Então, esses incêndios florestais, geralmente, são em regiões de vegetação abundante, vizinhas
a regiões urbanizadas ou que tem alguma ocupação, que tem alguma atividade humana no seu entorno. Que torna mais perigoso, né? Então, novamente, a maioria dos incêndios florestais são por atividade humana e aí que torna mais perigoso porque vai ter gente ali perto, vai ter algum bem ali perto que pode ser destruído pelo fogo. Então, assim, geralmente vão ser essas áreas. Áreas de vegetação abundante, próximas da urbanização. E aí fica o alerta, porque como você bem disse, a maioria é provocada, não de maneira criminosa, muitas vezes, né? De maneira até por ignorância, acidental, a pessoa ignorância. Não sabe do risco. Sim. E aí vai fazer... Tem as pessoas que fazem uso do fogo, e mesmo que não seja permitido, elas usam, para facilitar, vou limpar um terreno. Eu vou capinar o terreno todo ou eu vou pôr fogo nele? Pôr fogo é bem mais fácil. Então, assim, essa pessoa que faz isso pela facilidade, ela não quer provocar um incêndio, ela só quer limpar o terreno dela. E aí, se ela não tomar uma série de atitudes anteriores, como, por exemplo, o meu terreno está aqui, são esses 400 metros quadrados. Eu só quero limpar essa parte. Então, eu não preciso... Poxa, se eu tirar a vegetação da borda e fazer, por mais que não seja legal, mas fazer o uso do fogo ali, eu não vou permitir que esse fogo se espalhe para a vizinhança, porque eu já tirei a vegetação da borda não vai queimar. Então, tomar algumas atitudes prévias podem evitar com que aquele fogo saia do controle e se torne um incêndio, que é essa diferença conceitual entre fogo e incêndio. O fogo você está controlando, o incêndio não. A gente tem percebido também, no Distrito Federal, muitos incêndios em prédios. Sejam prédios comerciais ou prédios residenciais, né? Inclusive, recentemente teve uma tragédia que matou uma família em Planaltina, né? Sim, infelizmente teve esse caso. E o número de acidentes envolvendo incêndios urbanos, se você for pegar um mês muito molhado, que é aqueles janeiro ali fora, e um mês que veio logo depois dessa grande estiagem, que é o mês atual, o número aumenta. Por quê? Assim como a vegetação ela fica mais vulnerável ao fogo por causa do tempo seco, das temperaturas mais altas dessa época do ano, os materiais em geral também ficam mais vulneráveis. Olha aí. Entendeu? Aí há um aumento natural desse número de ocorrências de incêndios urbanos, que a gente chama. Né? Incêndios urbanos também aumentam, assim como os florestais. Os florestais aumentam abruptamente, um número que chega a assustar para quem não é do meio, quem não está preparado. Mas os urbanos também aumentam uma quantidade significativa. Então, quais os cuidados que as pessoas, obviamente que a gente está falando de uma forma geral, né? Generalizando mesmo. Quais cuidados, os principais cuidados que as pessoas devem ter em casa? E quando vocês verificam que há um incêndio residencial ou até mesmo em comércios, enfim, quais as principais causas desse incêndio? Nessa casa, por exemplo, tudo indica que tenha sido uma vela, não sei se já saiu o laudo. Não, tudo indica que tenha sido uma vela, né? O uso da vela, eu nunca vou pedir para alguém deixar de usar a vela. Até em pequenas cerimônias religiosas dentro de casa, tem aquelas pessoas que mantêm sua fé com esses rituais. É positivo isso, faz parte da saúde espiritual da pessoa. Mas o que eu gostaria de pedir não é que você deixe de usar a vela. Vai usar a vela, coloca ela numa superfície rígida, coloca ela de uma maneira que ela não vai tombar. Não deixe próximo da vela outros materiais que possam se queimar com a chama da vela. Infelizmente, a gente às vezes encontra uma vela do lado de uma Bíblia. Entendeu? Tipo assim, você pode ter feito isso várias vezes e nunca aconteceu nada. Mas se algum dia aquela vela tombar para o lado da sua Bíblia, vai ali ter um princípio de incêndio. Que depois pode se espalhar por móvel e a gente também... Aí a pessoa está dormindo e aí... E aí, em minutos, aquele incêndio... O fogo é muito rápido, né? Infelizmente, a gente vai modernizando
Na verdade, não é infelizmente a gente vai modernizar. Modernizar, a modernidade é uma coisa boa. Sim. Mas, infelizmente, a gente tem todo o material utilizado nos nossos móveis, hoje em dia, eles queimam de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais intensa. Essa chama gerada aqui, ela é mais forte do que se comparado a móveis antigos que eram de madeira bruta e etc. Então, assim, o alastramento desse fogo ao longo dos cômodos vai ser muito rápido. E aí entra uma coisa que a gente educa quando a gente pode, que é a compartimentação do incêndio. O que é isso? Se você puder manter as portas que dividem os cômodos da sua casa fechadas, você pode salvar o resto da sua casa. Interessante. A gente já foi em ocorrências de incêndio que pegou a casa toda, que a casa estava preta, toda queimada. Só que tinha um cômodo com a porta fechada, que aí quando você entrava, ele estava intacto. As portas têm esse poder de evitar com que o incêndio passe com facilidade para outros cômodos. Interessante. A gente vai continuar com mais dicas daqui a pouquinho. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as queimadas que prejudicaram ainda mais o clima de Brasília. O nosso convidado é o especialista em prevenção e combate a incêndios florestais do Corpo de Bombeiro, Anderson Ventura. Anderson, a gente estava falando sobre dicas, né, importantíssimas para evitar incêndios em casas, em edificações. E aí você estava me falando também sobre a questão a gente estava falando sobre a questão das velas, dos portas e janelas. Portas e janelas também, pois é. A gente mencionou as portas, a importância de mantê-las fechadas, e agora a importância de manter uma janela fechada quando você vai sair de casa, porque, vamos lá, as construções dos prédios hoje em dia, os apartamentos são tudo padronizados. Sim. Onde está a sua janela? A sua janela está exatamente em cima da janela do vizinho de baixo. Se acontece um incêndio no andar de baixo, no seu vizinho de baixo, aquela fumaça que sai loucamente pela janela, ela vai subir e, se a sua estiver aberta, ela vai entrar dentro da sua casa. Aquela fumaça tem uma temperatura, tem um calor tão grande, que ela pode provocar um novo incêndio dentro do seu apartamento que não tinha nada a ver com a história do de baixo. Nossa. Então, ao sair de casa, feche as janelas. Novamente, a falsa sensação de segurança. A gente tem essa falsa sensação de segurança porque nunca dá nada. Entendeu? A gente deixa a janela aberta centenas de vezes e não acontece nada. Então, não tem problema eu deixar mais uma. Até que um dia infeliz pode acontecer alguma coisa. E a questão do gás? Gás. A gente tem o gás encanado, na maioria dos locais hoje em dia. E mesmo que não seja o botijão normal, o uso nas nossas trempes, ele tem que ser supervisionado. O que acontece hoje em dia? Eu acendo um fogo aqui, sei que vai demorar 5, 10 minutos para chegar onde eu preciso, naquele cozimento daquele alimento, vou fazer outra coisa. Se eu não tiver ali na cozinha e acontecer qualquer coisa, que aquela chama se apagou, seja um vento, seja algum defeito ali breve na próprio fogão, a chama apaga, só que o gás continua saindo. E aí o gás vai inundar todo o ambiente. Quando você voltar, você vai sentir o cheiro. Porém, você não vai saber onde o gás está, porque ele não tem cor. E aí você vai, sei lá, mexer numa tomada. E sabe quando você mexe na tomada e dá um raiozinho? Se aquele estalinho encontra o gás que vazou, vai ter uma explosão ali. É muito vulnerável. Sim. Entendeu? A gente não pode deixar isso que é tão fácil de supervisionar. Claro. Não pode deixar abrir mão disso. E para finalizar, a questão das tomadas e a questão dos carregadores também. Deixar o carregador na tomada o tempo todo, isso é perigoso. Aqueles T's também, você sobrecarregar, é perigoso também? Muitos aparelhos hoje em dia têm aquela bateria inteligente, né? Quando ela carrega, ele para de funcionar. Você pode ver que se você, às vezes, está carregando seu celular, enquanto ele está carregando,
ele fica um pouco quente. Depois que ele chega na carga total e passa mais alguma hora ali conectado, você pega ele não está quente mais, porque ele não estava carregando. A bateria entende isso. Porém, novamente, o que acontece hoje? A gente deita, tá com o celular ali, põe para carregar e tal, coloca ele em cima do tecido, dos lençóis da cama, que são materiais que têm uma possibilidade fácil de queimar. Você está colocando calor numa coisa que é fácil de queimar. Então, evitar esse hábito de colocar o celular em cima de tecidos. Evitar... Aí, esse outro próximo aqui é fatal, né? É colocar vários T's, um em cima do outro. Eu tenho um T, tem 3 saídas. Só que eu preciso de 4, 5. Eu vou colocar um segundo T em cima do primeiro. Aquilo ali pode provocar uma sobrecarga. Essas sobrecargas vai queimar aquele T, que o início daquela queima pode se espalhar para outros materiais que estão ao redor. E, novamente, um incêndio que se você está dormindo, se você não está em casa, em minutos vai se generalizar para a casa toda. Eu agradeço demais a sua participação aqui, as suas preciosas dicas. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Foi um prazer e estamos à disposição no 93. Maravilha. Obrigadíssimo, viu? E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília, e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.